perdeu 3 jogos. Perdeu pro Grêmio, pro Palmeiras e pro Cruzeiro. Isso, perdeu os últimos 5 jogos, perdeu 3. E isso fez o São Paulo cair na tabela de classificação. O São Paulo do Dorival Júnior venceu com um gol marcado pelo Luciano na segunda etapa. No estádio do Morumbi também teve uma confusão na etapa final, envolvendo o John Arias, partiu para cima do Pablo Maia, um desentendimento aí, enfim. Esse bolinho teve no jogo inteiro, várias vezes, né? Empurra. Melo e Luciano também se bicaram por ali. Eles são chatos, fala a verdade, né? Os dois gostam de reclamar. Dois grandes jogadores, mas eles gostam de uma treta. Eles gostam de reclamar, gostam de falar. Bom, vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, e já voltamos com Canelada para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos falando da vitória do tricolor paulista, hoje mais cedo no Morumbi, 1-0 São Paulo, gol marcado pelo Luciano. São Paulo que agora terá o Palmeiras pela frente, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. E na entrevista coletiva, o Dorival Júnior indicou que Calleri não deve enfrentar o Palmeiras. Calleri hoje não jogou, com dores nas costas, e parece que o problema é um pouco mais sério. Vai ficar de fora da partida contra o Palmeiras do primeiro jogo. É um jogador muito importante para o São Paulo. Quando a gente fala do time que luta em campo, é um dos que mais lutam, né? É um dos lutadores do São Paulo do meio para frente, o Calleri, que se esforça, que tenta fazer as jogadas ali na frente. São Paulo que já não vai ter o Beraldo, com uma lesão um pouquinho mais séria. É um tricolor que também acumula problemas no departamento médico. Não vai ter Beraldo e não vai ter Calleri para o jogo contra a equipe do Palmeiras, José Manuel de Barros. E Bruno, Vampeta e Pedro, o Calleri para um jogo desse tamanho contra o Palmeiras não é aquele cara que você vai esperar que entra aí para decidir o jogo, para fazer gol. Tem toda uma questão dos confrontos contra Gustavo Gomes. A zaga do São Paulo faz muito gol de cabeça. E é um problema do São Paulo. E o centroavante da estatura do Calleri, né, um jogador alto, também ajuda muito nessa bola defensiva, essa bola aérea defensiva. Então é um problema a ausência dele num jogo desse tamanho. É um problema na parte ofensiva, né? O Juan jogou bem hoje, o garoto. Bem. Não fez um mau jogo, como o Patrick, outro garoto. Perdeu um gol ali que não perder, mas jogou bem. Mas assim, é diferente, né? Num clássico desse, num jogo desse, é diferente você ter o Calleri e o Juan, principalmente nesse confronto aí com o Gustavo Gomes, por exemplo, um dos grandes zagueiros do Brasil. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, falando do São Paulo. O técnico Dorival Júnior confirmou na entrevista coletiva que Calleri não deve participar do primeiro duelo contra o Palmeiras, tá? Uma informação importante para você, torcedor do São Paulo, que se liga aqui no Canelada. São Paulo que já perdeu o Beraldo, um dos pilares do sistema defensivo. O Beraldo também com uma lesão um pouquinho mais séria vai desfalcar o São Paulo por até um mês. O que imaginar desse São Paulo que vai entrar contra o rival Palmeiras na Copa do Brasil? É claro, eliminou o Palmeiras na última edição de Copa do Brasil, Bruno Prado, mas agora tem esses desfalques importantes, são 2 jogos, é uma mobilização diferente, é um campeonato diferente, competição mata-mata, tudo pode acontecer, mas o que esperar desse São Paulo do Dorival Júnior? O Palmeiras ele é favorito no confronto, porque tem um time melhor, mas o São Paulo vai encarar e pode conseguir alguma coisa como conseguiu ano passado. São Paulo vai fazer 2 jogos duros com o Palmeiras, com toda certeza. Vamos ver quais serão as opções do Dorival. Eu acho que ele não vai com os 2 meninos, com Rodriguinho e Juan juntos, talvez só o Juan. Rodriguinho acho que jogou bem hoje, mas eu imagino um jogo mais físico contra o Palmeiras. Aí é bem possível que ele vá com o Wellington Rato ou até com o Alisson. O Dorival gosta do Alisson. Ele tem usado o Alisson mais no meio, não na ponta, né? Ele tem utilizado hoje mesmo, ele entrou como volante. Então eu acho que ele vai com um time mais físico contra o Palmeiras, para um confronto contra um time que joga muito na parte física. Então o São Paulo faz jogo duro, o favorito é o Palmeiras, mas não será um confronto, eu ficaria bem surpreso se fosse um confronto tranquilo, seja lá para qual lado fosse. Acho que vão ser 2 jogos bem equilibrados. Se a gente falou da semana do Flamengo, né? O São Paulo também vai ter uma semana dura. São Paulo tem entre os jogos com o Palmeiras um jogo lá em Bragança com o Bragantino, né? Que é um jogo difícil, o Bragantino está bem. São Paulo normalmente perde lá em Bragança, perdeu esse ano no Campeonato Paulista lá, né? Normalmente São Paulo não se dá bem lá, mas para esse duelo com o Palmeiras, São Paulo vai fazer jogo duro com certeza. E o Palmeiras, no meio dos 2 jogos, vai ter o Flamengo sábado. Sim. É difícil, parada dura, ainda mais para o Palmeiras que viu o líder Botafogo se distanciar.
E agora ver também o Flamengo abrir uma vantagem aí. Mas, Vampeta, Palmeiras e São Paulo, quarta no estádio do Morumbi. São Paulo com esses 2 jogadores fora, Beraldo e Calleri. É um jogo diferente, é Copa do Brasil, mobilização diferente. Eliminou o Palmeiras da última edição. Mas e agora, Vamp, com esses desfalques, o Dorival Júnior, o que ele tem que fazer e o que você espera do São Paulo na quarta-feira? Vai ter um dia a mais, né? Para treinar, né? Um dia a mais de descanso, né? O Palmeiras joga amanhã, o São Paulo jogou hoje. O jogo pelo Campeonato Brasileiro teve aquele desentendimento lá do Abel, que foi pra cima do Carelli, não sei o quê, papapá. Falhas individuais no jogo está propício a acertos e erros. Vamos lembrar que o São Paulo perde do Palmeiras em uma tarde infeliz do Arboleda, né? Que para mim é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Né? Fez jogo duro. São Paulo, eu não digo para ter a força do Palmeiras, o conjunto que o Palmeiras tem, né? As conquistas que o Palmeiras vai ter aí nos últimos anos, financeiramente também, tudo. Mas é jogo duro. O São Paulo, nos últimos anos, vem em cada Palmeiras e faz jogo duro. Foi assim na final do Paulista, quando ganhou o título, né? No Campeonato Nacional. E o seu microfone, Vampeta, a gente está com um probleminha, já eu vou devolver a palavra para você, mas era isso que você estava falando, né? Eu acho que não vai ser jogo fácil para o Palmeiras. São Paulo sempre engrossa para o Palmeiras e clássico, Copa do Brasil, 2 jogos, tudo pode acontecer. E a gente falando de um Morumbi lotado. É o primeiro jogo, quarta-feira, no Morumbi. Assim, eu acho que isso é importante. Vai tentar empurrar o Palmeiras de novo, assim como aconteceu no duelo do Campeonato Brasileiro. O que você imagina? Qual que vai ser o cenário do jogo, Zé? Então, o São Paulo tá bem como mandante, né? O São Paulo, Palmeiras é sempre uma história diferente, pela fase do Palmeiras, pelo time muito bem entrosado, né? Muito bem treinado pelo Abel Ferreira, joga junto há muito tempo, é um time muito forte, mas quem é que tem conseguido, né, aqui no futebol paulista, aqui, encarar o Palmeiras? Inclusive eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. É esse São Paulo. Morumbi vai estar lotado. Mais de 60 mil pessoas, imagino, no jogo da próxima quarta-feira. E, inclusive, quando o Bruno falou assim do Rodriguinho, eu fico imaginando quando o Rodriguinho saiu no intervalo do jogo de hoje, falei, cara, o Rodriguinho tá jogando muito bem, né? Vai sair do jogo. O Wellington Rato entrou e jogou bem também, e entrou bem também. Mas assim, num jogo desse, jogando no Morumbi, precisando da vitória, eu não sei se não era o caso do Rodriguinho continuar no time titular. Ele tem jogado bem, é um jogador diferenciado. A gente reclama dessa falta de criatividade, né? E num jogo que enfrenta um time que marca muito, que é o caso do Palmeiras. Então, precisa de um jogador mais criativo, como é o caso do Rodriguinho. Então, eu não sei se é o Calleri não jogando, é o Juan, é o Wellington Rato, eu não sei. Eu fico pensando seriamente que talvez o caminho pro São Paulo, porque é uma espécie de salto de qualidade se ele se virar. Imagina o Rodriguinho com esse potencial, né, que ele tem e tem demonstrado em campo, né, seguindo como titular e crescendo de produção. Pode ser aquele jogador que o São Paulo não tem, que muitas equipes sentem falta, que é aquele meia, né, para fazer a diferença. Não é ainda, está chegando agora no time, pode vir a ser, e de repente um jogo desse pode fazer a diferença. É o jogo para o São Paulo fazer o resultado. Você imaginar a classificação, ok, 2 empates em casa e fora, leva para os pênaltis e como ocorreu no ano passado, nos pênaltis acaba passando. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas assim, o caminho lógico, o pensamento lógico seria diferente, seria vencer o primeiro jogo no Morumbi, jogar a pressão para o outro lado, né, e experimentar um empate ou se perder ir para os pênaltis no jogo da volta lá no Allianz Parque. Mas assim, o caminho normal seria o São Paulo jogar pela vitória dentro de casa no jogo dessa quarta-feira. Um que está jogando muito é o Pablo Maia. Acho que é um cara que vale destaque, não só no jogo de hoje, mas no geral, assim. Para mim é um dos melhores jogadores do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Está muito bem o Pablo Maia. É um cara que marca bem, tem boa saída de bola e arrisca muito de fora da área. Hoje, mais uma vez, um belo chute que o Fábio pegou. Pablo Maia fazendo um excelente campeonato. E o torcedor do São Paulo, quando você fala do Pablo Maia, também fica naquela coisa, né? Janela de transferências abre nessa semana, no futebol brasileiro, fica torcendo para não chegar a proposta. E já tem muita gente falando que tem sondagens aí
do futebol internacional, da Premier League em cima do Pablo Maia. E o Dorival Júnior, né, Bruno, apostando nos garotos de Cotia. Juan começou como titular, Rodriguinho também, cada vez mais depositando fichas nesses jovens jogadores do São Paulo. Essa marcação, antes do Bruno, essa marcação ofensiva do São Paulo ajuda muito esse time mais jovem, né? E assim, é Beraldo na defesa, destaque da base. É Pablo Maia, com toda a razão o Bruno falou, destaque no meio campo. Né? E agora aparecendo o Rodriguinho um pouco mais à frente. Quer dizer, se eu pudesse fazer um pedido, pediria a torcida do São Paulo, né? Porque há um histórico aí, né? De pegar no pé de jogadores formados na casa. Já aconteceu com tantos outros, né? E hoje, até com o Kaká aconteceu, né? Com o Casemiro, com vários jogadores. E hoje está com o Igor Gomes. E está acontecendo com o Rodrigo Nestor. Sim. Também, né? Olhar com um carinho maior para esses jogadores da base, né? Jogadores ali, eu, se pudesse pedir, né? Acho que ninguém vai me ouvir, mas assim, que tivesse um pouco mais de carinho, relevasse um pouco, perdoasse um pouco esses garotos da base, que é quem tem dado alguma esperança para o São Paulo. O São Paulo precisa deles, né? O São Paulo tem problemas financeiros, precisa usar a base e os meninos correspondem. Claro que nem todos, tem jogador que às vezes da base que não joga bem, mas eles são importantes. O São Paulo quase todo jogo, dos 10 de linha, quase todo jogo pelo menos metade é da base. Hoje de novo, da base, né? Hoje tinha 5 da base de novo, Patrick, Pablo Maia, Nestor, Rodriguinho e Juan. E ainda o Beraldo está machucado, senão ele jogaria também. Então, na situação que o São Paulo vive, o Corinthians é outro que tem uma situação financeira difícil. E os meninos estão dando conta ali, o Biro, o Juan Oliveira, na zaga Murilo, Caetano. Não tem jeito, se você não tem grana, você tem que usar a molecada. E o São Paulo, os meninos estão correspondendo, estão ajudando bastante. O Dorival Júnior apostando bastante nesses garotos de Cotia. Como destacou o Bruno, 5 atletas hoje começaram no time titular. Destaque para o Juan e o Rodriguinho, que são jogadores dessa nova safra do São Paulo, né? Safra 2023, que o Dorival está dando cada vez mais sequência. Mas, Vampeta, agora sim você está de volta no nosso Canelada, falando desse São Paulo, que tem o Palmeiras pela frente, com jogadores no departamento médico. O Dorival Júnior, que consegue bons resultados com esse São Paulo, está aí já de volta na parte de cima da tabela, mas tem preocupações para o duelo da Copa do Brasil contra o Palmeiras, Vamp. Vai ter um dia a mais de treino, né? Não é nem de descanso. Um dia é descanso ou treino. O Palmeiras joga amanhã, como eu estava falando. Né? O São Paulo, que dá dor de cabeça para o Palmeiras, né? Nos últimos anos aí, o Palmeiras vem ganhando título, mas sempre quando pega o São Paulo, algumas oportunidades, o São Paulo está sempre fazendo um jogo duro. Né? Pelo Campeonato Nacional, há menos de 3 semanas atrás, o São Paulo perde o jogo jogando bem, erros individuais, que está sujeito, né? Dentro de uma partida. Né? O Dorival, eu gosto muito do Dorival, sabe armar time, sabe conduzir isso bem. Né? Joga em casa no Morumbi, provavelmente, a gente está vendo aí a torcida do São Paulo compadecendo e muito, né? Precisa ajudar o clube. Né? Eu vi a sua diretoria dizendo que com dinheiro da arrecadação do público e ajudar a pagar, né, os vencimentos que estavam ali atrasados. E provavelmente quarta-feira vai estar lotado. Lotado, e eu acho que o São Paulo pode sim eliminar o Palmeiras em 2 jogos. É mais difícil, mas tem condições para isso. E Vampeta, Bruno Prado, José Manuel de Barros, olhando para a temporada 2023 do São Paulo, as possibilidades daqui para frente, será que hoje o São Paulo tem uma possibilidade de título na Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil? Até onde o São Paulo pode chegar nessas competições? Bom, no Brasileiro é briga por Libertadores, porque ele é bom mandante, só que não é um bom visitante, né? Então você não vai conseguir brigar mais em cima e nem tem elenco para brigar por título. Então, se ele conseguir manter esse aproveitamento no Morumbi, ele vai brigar por Libertadores. Ano passado o São Paulo vinha nessa batida aí. Aí é uma coisa que vai acontecer de novo, que o Dorival não estava ano passado, mas com certeza ele deve estar atento a isso. Quando começou mata-mata de Sul-Americana e de Copa do Brasil, embolando com o Brasileiro, o time começou a cair no Brasileiro. Começou a tropeçar em casa também, onde ele, até mais ou menos nessa parte do campeonato, ele fazia uma campanha muito boa no Morumbi também, como faz esse ano. Só que aí quando embolou tudo, mata-mata, 2 mata-matas mais o Brasileiro, o time começou a ter problema e começou a tropeçar em casa, e aí, como ia mal fora também, como vai esse ano, começou a cair, chegou até a se aproximar de uma zona perigosa, depois melhorou e foi para o 9º lugar.
Copa do Brasil é um mata-mata, então sempre é uma coisa aberta, mas tem um jogo com o Palmeiras. Como eu falei, para mim o Palmeiras é favorito. São Paulo pode eliminar o Palmeiras como eliminou ano passado, mas é uma competição que tem times mais fortes. Se passar o Palmeiras, seria uma semifinal com o Corinthians ou o América. Aí eu acho que pode passar e chegar numa final. Mas o Palmeiras já é um adversário muito duro. O São Paulo não terá na Sul-Americana um adversário do nível do Palmeiras. Então, é um mata-mata mais difícil que o da Sul-Americana. Sul-Americana eu acho possível, chegou na final ano passado, mas tem um detalhe. Eu acho que esse ano está mais difícil, não em relação ao São Paulo, em relação aos adversários. Acho que tem mais time bom na Sul-Americana esse ano do que no ano passado. O ano passado, São Paulo pegou 2 brasileiros no meio do caminho. O Ceará nas quartas e o Atlético Goianiense na semifinal. Passou pelos 2 nos pênaltis e os 2 foram rebaixados no brasileiro. Esse ano, se você olhar os outros brasileiros, não vou nem pegar os outros times. Os brasileiros da Sul-Americana são mais fortes. Tem o próprio Corinthians que está mal, mas é um clássico. Tem o Fortaleza, Botafogo e o Bragantino. Tem 3 times bons também, ali. Vai estar lá também. Sim, tem o líder do brasileiro, Fortaleza. Bragantino, que está bem, outro dia meteu 4 no Flamengo. Então, acho que tem mais time bom esse ano na Sul-Americana. E até com a presença de times que participaram da Copa Libertadores, né? Mudando esse formato da Sul-Americana, agora com esses playoffs, os terceiros colocados da Libertadores vão entrar nesse playoff da Sul-Americana e disputar com os segundos colocados de cada grupo. Então, também aumenta um pouco o nível da competição nesse sentido. O São Paulo, nas oitavas agora, ele vai pegar um time que vem desse playoff, né? Já que é uma novidade, é bom explicar. O São Paulo ficou em primeiro no seu grupo. Quarta-feira vai ter o sorteio também da Sul-Americana. E aí, na quarta, em relação ao São Paulo, vai definir de qual confronto vai ser o adversário do São Paulo. Então, desses brasileiros mais fortes que eu citei, para mim, Corinthians pela tradição, pelo clássico, Botafogo, Bragantino e Fortaleza, nas oitavas, os que podem cruzar com o São Paulo são o Corinthians e o Botafogo, porque eles estão nesse play-off aí. E o Botafogo vai jogar com o Patronato da Argentina e o Corinthians com o Universitário. O Fortaleza e o Bragantino, o São Paulo só pega a partir das quartas, né? Só tem a possibilidade a partir das quartas.